Hoje, eu gostaria de compartilhar a Palavra de Deus com o tema Pregação do Evangelho e Responsabilidade. Quando nosso Pai Celestial estava na Terra, Ele nos deu muitos ensinamentos sobre a mente de servo e a mente de proprietário. O proprietário sempre trabalha com um senso de responsabilidade. Mas os servos não pensam sobre o resultado de sua tarefa e apenas esperam a hora passar. Por isso, neste sábado, eu não pude deixar de olhar para trás, para a minha obra do Evangelho, pensando: eu tenho realizado a obra do Evangelho com um senso de responsabilidade? No ano passado, muitas siões foram estabelecidas por todo o mundo. Contudo, a pergunta é se isso foi realizado apenas por alguns obreiros do Evangelho que tinham um senso de responsabilidade, ou por todos em Sião. Eu não posso deixar de pensar que nem todo mundo tem o senso de responsabilidade. Aqueles que têm senso de responsabilidade pela obra do Evangelho são aqueles que têm a mente de proprietário. Mas aqueles que não têm o senso de responsabilidade são aqueles que têm a mente de servo. Em outras palavras, eles estão apenas assistindo à obra do Evangelho de camarote, pensando: isso não é meu dever. Ou ficam de braços cruzados, enquanto assistem o Evangelho sendo realizado. O Evangelho pertence ao pai e à mãe. Já que o Evangelho pertence ao nosso pai e à nossa mãe, então é o meu Evangelho e é o nosso Evangelho, não é? Assim, nós precisamos ter o senso de responsabilidade para o Evangelho. Todos os membros de Sião devem estar unidos e devem pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, assim como Deus deseja. Durante a ocupação japonesa na Coreia, havia um ativista da independência chamado de An Chang-ho. Ele disse: todas as pessoas devem ter a mentalidade de proprietário quando se trata de recuperar a independência. Mas tem pessoas que não se importam se seu país recuperará a independência ou não. Isso é muito lamentável. Então ele deixou as famosas palavras: aqueles que têm o senso de responsabilidade são proprietários, e aqueles que não têm o senso de responsabilidade são convidados. Aqueles que têm o senso de responsabilidade são proprietários. Assim eles dedicam sua vida, riqueza e juventude à independência de seu país. Contudo, aqueles que têm a mentalidade de convidado apenas assistem sem fazer nada. É o mesmo com o nosso Evangelho. Aqueles que têm o senso de responsabilidade pelo Evangelho têm a mentalidade de proprietário. Contudo, aqueles que estão apenas assistindo são convidados. Eles apenas pensam: o Evangelho não tem ligação comigo. Hoje, vamos trabalhar duro com a resolução de cumprir o Evangelho que o pai e a mãe nos confiaram. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, onde está escrito: preguem o Evangelho em Samaria e até os confins da terra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse versículo diz: já que toda a autoridade do céu e da terra me foi dada, portanto, vá e faça discípulos de todas as nações. Não é? Ele está falando com aqueles que receberam a nova aliança. Em outras palavras, Jesus está falando com aqueles que serão salvos, certo?
Nós, que seremos salvos, temos uma responsabilidade. Qual é ela? Nós devemos ir. Para quê? Para pregar o Evangelho de Deus. Nós todos temos a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. A responsabilidade de batizá-los em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a responsabilidade de ensiná-los a obedecer todas as coisas que Cristo nos ensinou. Contudo, e se tentarmos evitar essa responsabilidade e ficarmos como observadores pensando, talvez alguém mais fará isso? Esse tipo de pensamento atrasou a independência da Coreia naquele tempo. Quando nós ouvimos das pessoas que viveram naquele tempo, eles comparam o número de coreanos com o do exército japonês que ficou na Coreia. Na verdade, havia suficientes coreanos para derrotar o exército japonês. Contudo, eles não puderam. Por qual razão? Isso porque faltava neles o senso de propriedade. Do contrário, teria ocorrido mais rapidamente. É o mesmo com o Evangelho. Se temos o senso de propriedade na obra do Evangelho, nós sentiremos muito quando o Evangelho não for bem. Contudo, alguns não sentem nada, ainda que o Evangelho não vá bem. Por quê? Isso porque eles são convidados. Pessoal, a Bíblia testifica que nós somos filhos de Deus, certo? Não somos convidados. Todos nós somos proprietários, mestres. Se nós somos proprietários, então nós devemos ter o senso de responsabilidade. An Chang-ho fez uma completa diferenciação entre proprietários e convidados. Aqueles que têm o senso de responsabilidade são proprietários e aqueles que não têm são convidados. Então, nós podemos dizer que somos proprietários no Evangelho se temos senso de responsabilidade. Contudo, se não sentimos o senso de responsabilidade pelo Evangelho, nós devemos nos questionar: eu ainda sou um convidado em Sião? Quando Jesus veio à Terra, 2000 anos atrás, Ele disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Aqueles com quem Jesus falou eram os filhos de Deus, que estavam na verdade da nova aliança. Eles tinham uma responsabilidade, um dever, pregar o Evangelho em Samaria e até os confins da terra. Se alguém pensa, está tudo bem, ainda que o Evangelho seja lento e a igreja esteja em dificuldades, e ele não tem nenhuma mudança emocional ou senso de nada, ele é um convidado. Pessoal, nossa Sião não é operada por pastores e alguns membros. Nós todos devemos ser unidos e pensar juntos. Como nós podemos pregar em Samaria e até aos confins da terra para cumprir a missão dada pelo Pai e pela Mãe? Quando todos nós procedermos com essa missão, com propriedade e responsabilidade, Deus a cumprirá além da nossa imaginação. Pessoal, nós todos devemos sentir responsabilidade pela pregação do Evangelho pensando: eu oferecerei pelo menos 2 talentos a Deus. Eu oferecerei 5 talentos a Deus. Eu quero que todos nós sintamos pelo menos uma pequena responsabilidade dessa forma. Deus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vejamos o que devemos ensinar a eles. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Jesus veio a esta terra e pregou o Evangelho do Reino. Não o culto dominical, nem o Natal. Já que eles não têm as leis e estatutos de Deus,
Eles não podem deixar de pregar um Jesus diferente e um evangelho diferente. Contudo, nós estamos pregando Deus, o Criador descrito na Bíblia, e a nova aliança, a lei da vida, que Deus estabeleceu para salvar a humanidade, certo? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós podemos encontrar o mesmo conteúdo de que o Evangelho do Reino será difundido por toda a terra. Vejamos o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este. O que a palavra este significa? O Evangelho do Reino dos Céus. Vejamos o que será pregado. O Evangelho do Reino, que Jesus mencionou na Bíblia, é agora pregado apenas pela Igreja de Deus, onde o batismo É conduzido nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja prega o Evangelho do Reino. Vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Está escrito que o Evangelho será pregado a todas as nações. Contudo, o que o nosso inimigo, o diabo, fez durante a Idade das Trevas? Deus semeou a boa semente. Contudo, o que o diabo semeou? Já que ele semeou o joio no meio do trigo, o mundo inteiro está cheio de joio. Contudo, não podemos distinguir o trigo do joio. A fim de distinguir o trigo de muitos joios, quem tem de vir? Deus tem de vir em carne e nos ensinar o que é a verdade e o que é a falsidade. Ele também pede aos ceifeiros para atar o joio em feixes para ser queimado e juntar o trigo no celeiro celestial. Deus nos ensina isso através de parábola. O que será pregado em Samaria e até aos confins da terra é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino que Cristo ensinou e nos mandou guardar. Jesus alguma vez ensinou o culto dominical? Não. Ele nunca quis que isso fosse pregado. Jesus alguma vez ensinou o Natal? Não. Ele nunca quis que isso fosse difundido. Jesus disse: vocês devem ensinar às pessoas o que eu vos ordenei e faça com que obedeçam. O que nós devemos ensinar às pessoas e fazer com que obedeçam é a lei da vida de Deus, não é? O fato de Jesus ter pedido a nós para que os ensinássemos a obedecer mostra que isso é a lei de Deus. É a lei do céu, a lei da salvação e a lei da vida. Jesus estabeleceu a lei da vida no sótão de Marcos, quando ele veio pela primeira vez. Contudo, isso não durou. Foi por isso que Cristo Ansanhon veio a esta terra uma segunda vez e restaurou toda a verdade que foi arruinada. Não apenas isso, nossa Mãe Celestial está nos guiando à verdade. É por isso que está escrito que o Evangelho do Reino tem sido pregado ao povo de Deus e também que o Evangelho do Reino deve ser pregado até aos confins da terra. Quem está onde as pessoas são batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito e a noiva. Quando o apóstolo João teve a visão, quem ele viu? Ele viu o Espírito Santo, Deus Pai. E quem mais? A noiva. Toda a humanidade deve ir à Mãe Celestial. Este é um ensinamento da Bíblia e a vontade de Deus, certo? Nós devemos fazer com que as pessoas conheçam essa profecia, desde Samaria até aos confins da terra. Pessoal, quando o muro de Jericó caiu, o que todo o exército de Israel e as pessoas fizeram? Eles foram indiferentes, pensando, de alguma forma cairá? Não. Todos participaram da destruição da cidade de Jericó. Todos gritaram. Ainda que uma voz fosse pequena,
todos eles gritaram, eles estavam unidos. Deus respondeu o grito de 600.000 pessoas. Quando eles ouviram, gritem, todos eles sentiram que tinham responsabilidade e eles se tornaram um. Quando todos eles gritaram, com um só coração, em direção ao muro de Jericó, o céu se comoveu e trabalhou para eles. Nós podemos ver essa história no livro de Josué. Hoje, qual é a nossa responsabilidade? Vá a Samaria e até aos confins da terra, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, nós devemos ensiná-los a obedecer. Essa é a nossa responsabilidade. Nós todos não devemos nos tornar protagonistas desta profecia? Vocês gostariam de ser os convidados nessa profecia? Não, não gostariam. Os convidados não têm senso de responsabilidade. Se algo urgente vir a acontecer nas suas famílias, vocês pararão de trabalhar, não importa o que seja, ou contarão ao seu chefe sobre a situação e logo irão para casa para tratar do assunto urgente. Por quê? Porque vocês são os proprietários. Contudo, o que um convidado faria nesse momento? Ele pensaria, algo está acontecendo com aquela família, e não terá nenhuma reação. O Pai e a Mãe Celestiais nos pediram através do Evangelho de Mateus, capítulo 28, Ide por todas as nações e pregai até aos confins da terra, e ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós devemos ensiná-los para que possam obedecer. Essa é a nossa responsabilidade. Que tipo de igreja na terra batiza as pessoas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo? Somente a Igreja de Deus. Deus deu o dever para a igreja que batiza as pessoas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muitos dos nossos membros têm se levantado para ir a missões de curto prazo, em áreas locais, ou pregam a seus vizinhos. A Bíblia diz, esse Evangelho será pregado em Samaria e até aos confins da terra. No versículo 14, nós vemos esse Evangelho se difundir a todas as nações. Agora que todas as igrejas ao redor do mundo estão se levantando com a responsabilidade de pregar, dezenas de milhares de Siões serão estabelecidas pela vontade de Deus. Nós não devemos apenas observar, mas nos tornar protagonistas desta obra. Pessoal, quando vocês assistem a um filme ou novela, o que o personagem principal faz? O personagem principal é aquele que faz a coisa certa. Se o personagem principal não fizer nada, ninguém assistirá a novela. Agora, todos os anjos do céu estão assistindo o que ocorre nesta terra em uma grande tela. Mas e se nós, os personagens principais, não estivermos fazendo nada? Eles dirão, isso é tão chato. A taxa de espectadores será cada vez menor. Vocês não acham? Os personagens principais devem ser ativos. Simplificando, nós devemos ter o senso de responsabilidade. Esse Evangelho é para todos os nossos membros da família de Sião, para todos os filhos de Deus. Vamos trabalhar com esse senso de responsabilidade neste ano. Então, vamos confirmar que o Evangelho do Reino, que deve ser pregado em Samaria e até os confins da terra, é a verdade da nova aliança. Vamos para a Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei, o quê? Me tornei ministro. Quando o apóstolo Paulo apresentou o que ele estava pregando, ele disse, sou servo do Evangelho do Reino dos Céus. Vamos estudar mais detalhadamente sobre o Evangelho do Reino, abrindo a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros do quê? Ministros de uma nova aliança, não da letra,
mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele aqui se refere a Jesus Cristo, isto é, Deus. Deus nos habilitou como ministros da nova aliança. Aqui, nós, inclui o apóstolo Paulo, que escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Na epístola aos Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo disse que ele era servo do Evangelho. E na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, ele usou uma expressão diferente. Ele disse que ele era ministro da nova aliança. O apóstolo Paulo disse aos santos de Colossos que ele era servo do Evangelho. E aos santos de Corinto, ele disse que ele era ministro da nova aliança. Ele estava realizando a mesma obra em ambas as localidades. Então, nós podemos entender que o Evangelho é a nova aliança. Ele pregou a Páscoa da nova aliança, o sábado da nova aliança e todos os regulamentos da nova aliança. E no final, quem é a realidade da nova aliança? Nós devemos pregar a verdade de Deus Mãe Em Samaria e até os confins da terra. Isso é o que a Bíblia diz. Qual igreja na terra está pregando O Evangelho do Reino, nesses últimos dias, somente a Igreja de Deus. Isso porque nós temos responsabilidade. Pregar o Evangelho é nosso trabalho e é uma profecia que nós devemos cumprir. Aqueles que têm o senso de responsabilidade pelo Evangelho são proprietários, e aqueles que não sentem responsabilidade ou não querem ser responsáveis pelo Evangelho são convidados. Hoje, Vamos tomar a resolução de sermos responsáveis pelo Evangelho e nos tornemos obreiros da nova aliança para pregar o Evangelho do Reino. Deus nos deu ensinamentos sobre os obreiros da nova aliança, os obreiros do Evangelho do Reino. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. O que é a nova aliança? É o Evangelho. Que tipo de Evangelho? O Evangelho do Reino. Cristo é o mediador do Evangelho do Reino, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. A eterna herança indica o reino dos céus. Como nós podemos receber a promessa do reino dos céus? Através da nova aliança. Através do Evangelho do Reino. Portanto, a fim de nós guiarmos toda a humanidade ao eterno reino dos céus, o que nós devemos pregar a eles? A nova aliança. Nós devemos dar a todas as pessoas a oportunidade de ouvir o Evangelho de Deus. Vamos ter um senso de responsabilidade como proprietários e fazer todos os esforços para pregar esse Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11 a 16. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se nós resumirmos em uma palavra a frase, sobre mim pesa essa obrigação, será responsabilidade. O apóstolo Paulo disse
que ele tinha a responsabilidade e o dever de pregar o Evangelho. Quando nós temos esse tipo de mentalidade, nós podemos dizer que somos proprietários do Evangelho. E se vocês, proprietários, pensarem, para mim, tudo bem se o Evangelho está indo bem ou não. E se acontecer de vocês impedirem o Evangelho, sem sequer saber que vocês estão impedindo o Evangelho de Deus? Esse tipo de coisa nunca deve acontecer conosco. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Isso significa, pregar o Evangelho é o meu dever. Se eu não pregar o Evangelho, o que acontecerá comigo? Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Pessoal, nós estamos na mesma posição do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo pregou o Evangelho do Reino, como obreiro da Nova Aliança, nós também devemos pregar o Evangelho do Reino, como obreiros do Evangelho. Nós somos os obreiros da Nova Aliança. Além disso, assim como o apóstolo Paulo tinha a obrigação de pregar, nós também devemos nos sentir obrigados a pregar com um senso de responsabilidade. Depois de cumprir sua responsabilidade, o que Paulo disse? Ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada. Isso significa que Deus prometeu a herança eterna e bênçãos ao apóstolo Paulo, que realizou todos os seus deveres, certo? Vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Isso significa que o tempo de deixar este mundo tinha chegado para ele. Vejamos o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqueles que realizarem toda a sua responsabilidade encontrarão o final de sua vida com alegria, dessa forma. Vejamos o mesmo capítulo, versículo 1. E liguemos esse versículo ao versículo 6, para entender a vontade de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que devemos fazer? Pregar a palavra. Porque isso é a nossa responsabilidade. Aqueles que têm o senso de responsabilidade são proprietários. Portanto, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze. Que tipo de trabalho? O trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. A Bíblia nos diz, para sermos fiéis, em tudo o que nos for confiado. O apóstolo Paulo estava tão feliz por ter apenas pregado o Evangelho por toda a sua vida de fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos e irmãs, vamos ter esse tipo de fé, tendo esperança no céu. Vamos pregar o Evangelho com um senso de responsabilidade como mestres da Nova Aliança. Vocês não querem fazer isso? Na parábola dos talentos, havia um homem que ganhou 5 talentos e um homem que ganhou 2 talentos. Antes de o senhor deles ir para um país distante, ele pediu para os seus servos ganhar mais talentos. Isso, na verdade, é sobre pregar o Evangelho. Foi descrito como negociar na parábola da Bíblia. Contudo,
Isso se refere ao Evangelho. Aquele que ganhou 5 talentos fez o seu melhor com toda a sua força. Aconteceu o mesmo com aquele que ganhou mais 2 talentos. Contudo, aquele que recebeu 1 talento enterrou o que ele recebeu na terra, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Aqueles que têm o senso de responsabilidade são proprietários, e aqueles que não sentem responsabilidade são convidados. Assim, o que Jesus fez a esse servo? Lançai para fora o servo inútil, para as trevas. Não há razão para ele estar aqui. Isso porque esse lugar é apenas para os filhos do proprietário. Já que eles não são qualificados, lançai-os para fora. Deus também disse, tire o talento dele e dê ao que tem 10 talentos. A Bíblia repete os mesmos conteúdos, através da parábola dos talentos, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, e através da parábola das minas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. A razão para que Deus nos ensine isso repetidamente é porque as parábolas são profecias que se cumprirão sem falta. Vamos ter fé para pensar, eu sou proprietário na obra do Evangelho. Eu me dedicarei ao Evangelho com o senso de responsabilidade. Assim como todos, os israelitas gritaram em direção ao muro de Jericó em união. Vamos gritar todos juntos em direção ao mundo e receber bênçãos neste ano. Eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.